Vocês acreditam na lei do retorno? Vou contar-lhes uma história que aconteceu comigo há alguns anos. No início da minha atividade profissional, eu atendia em várias cidadezinhas pequenas aqui no interior para complementar a renda, que já era pouca. Poucos atendimentos, mas naquele dia, naquela cidadezinha específica, o dia foi cansativo. Apesar de ter atendido pouca gente, já era tarde da noite quando me preparava para voltar. Inclusive, foi a última vez que eu retornei àquela cidade para atender. No meio da estrada chovia bastante e eu noto alguma coisa de estranho. O pneu furou. Uma estrada erma, solitária, de chão, agora com muita lama. E o que fazer? Apreensivo porque tinha que sair. E o medo, até que eu percebo ao longe um homem de estatura mediana, cabelo e barbas por fazer, vem de lá para cá. Eu fui tomado de espanto. Ele aproxima-se de mim, olha o carro, vai até o fundo, bate no porta-malas do carro, como se pedisse para que eu abrisse. Ele começa a retirar um monte de coisas, vai ao longo da estrada, pega algumas pedras e quando eu percebo ele está trocando o pneu do carro. Aquilo me assusta, mas eu permito. Depois de um tempo ele coloca tudo dentro, bate o porta-malas e pelo retrovisor ele diz, pode ir embora. Eu não. Peguei a carteira, retirei o dinheiro, mostrei para ele. Ele disse não. Eu baixei o vidro e falei, não é justo. Ele disse, se você deseja pagar-me, faça por alguém aquilo que você deseja fazer por mim. Aquela frase ecoou em mim com muita emoção e eu saí dali chorando. Cheguei em casa no dia seguinte, eu esqueci daquele fato. A vida correu, virei a página. Depois de uns 3, 4 anos atendendo numa cidade próxima ali, eu recebo uma ligação de uma pessoa de São Paulo pedindo para que eu atendesse a sua sobrinha que morava no interior. Uma jovem de aproximadamente entre 15 e 16 anos. Ela me paga 2 sessões, eu atendo. E depois a jovenzinha dizia que infelizmente não poderia mais vir, porque os pais, nem tampouco a família poderia atendê-la. Eu fui tomado de muita compaixão pelo sofrimento dela. Havia tentado suicídio umas 3 vezes, num processo depressivo, num transtorno depressivo severo. E eu então decido atendê-la sem cobrar absolutamente nada. E eu vou percebendo ao longo das semanas e dos meses o esforço dela até que ela se liberta daquele sofrimento terrível. E um dia, depois de uns 8 a 9 meses, ela chega na clínica dizendo, doutor, eu vim aqui para despedir-me do Senhor porque eu consegui passar no processo seletivo para trabalhar no primeiro emprego na Caixa Econômica Federal. Minha família está alegre por eu ter conseguido isso. Minha mãe está aqui para poder conhecer o Senhor e eu não havia conhecido nem a mãe, nem os pais dela, para lhe agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por mim. Ela entra, me abraça, conta a história, de repente bate a porta e ela diz, deve ser meu marido. Eu levanto, abro a porta, mas quando eu olho para aquele homem, eu fui tomado de um choque tão grande, porque me veio à mente, não tinha como ser diferente. A imagem daquele homem na estrada era ele. Eu abraço e lembro tão somente da frase dele, faça por outra pessoa aquilo que você gostaria que fizesse por mim. Eu estava fazendo pela filha dele sem saber. Eu conto a história para ele e ele fala assim, doutor, eu não me lembro desse dia. E eu respondo, mas eu me lembro claramente. A lei do retorno. Fazer o bem. De lá para cá, a minha clínica cresce. Hoje eu atendo 2 países, 5 estados, mais de 15 cidades no território nacional. Minha agenda lotada. Nunca tive medo de trabalhar, mas não é pelo dinheiro, é pela dignidade humana. Aquele dia à noite não era pelo dinheiro, era para se solidarizar comigo. Com relação àquela jovenzinha, também não era pelo dinheiro. É pela dignidade e vontade de devolver a ela a vontade de viver, de ser feliz. Se esse vídeo fez sentido para você, e se você acredita na lei do retorno, compartilhe, curta, comente para outras pessoas.